programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós começaremos o programa trazendo um assunto muito importante, que é a transição de carreira. Esse é um assunto muito interessante, principalmente para você, mulher que está assistindo o programa, que muitas vezes já teve esse desejo, mas tem aquele medo, aquele receio. Hoje eu estou trazendo a profissional, terapeuta holística e psicanalista Gabriela Mendonça. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. Então, pra gente começar, é de frente com a Gabi hoje, né? De Gabi para Gabi. É, de Gabi para Gabi. Para as pessoas entenderem um pouquinho, né, antes da gente começar a falar sobre a transição de carreira, se tu quiser compartilhar um pouquinho da tua história, que eu acho que todo o nosso trabalho tem muito a ver com a nossa vivência, né? Sim, com se identificar, né? Bom, eu tive um processo pessoal, eu fui fisioterapeuta com especialidade em pediatria e neonatologia, mas atuava também no campo de ortopedia. E eu percebia que muitos dos meus clientes tinham as alterações corporais, permaneciam com as dores por conta das emoções. E aí, nesse meu processo pessoal, em que eu precisei buscar por análise, por ajuda terapêutica, eu consegui fazer uma associação entre o corpo e a mente. E aí foi então que eu comecei a estudar, me tornei psicanalista e hoje eu sou terapeuta do corpo e das emoções. Então, a gente trata tudo num contexto, porque corpo e emoção está totalmente interligado. Então, essa é um pouquinho do meu trabalho, de quem eu sou. Certo. Para quem está em casa entender, hoje, qual é o foco do atendimento? Tá. Eu atendo homens e mulheres, mas o meu foco é atender mulheres, tá? Para que essas mulheres consigam ter ferramentas para ter mais facilidade em lidar com as suas emoções, com as suas dores físicas e emocionais. Certo. Como que funciona o atendimento? Porque às vezes, quando a gente pensa em terapia, né, as pessoas às vezes idealizam algumas coisas, né? E se tu puder falar um pouquinho das duas, tanto da psicológica quanto da terapêutica, né? Para as pessoas que estão em casa, a gente sabe que tudo que envolve a mente, principalmente, ainda existe muito preconceito. Eu vou dizer para ti assim que eu estou aqui no programa já fazem 13 anos apresentando o programa, são inúmeros profissionais que eu já tive a oportunidade de conhecer e entrevistar. E os profissionais são muito abertos para ajudar, mas a população em si, né, vejo por seguidores do Instagram, pelas pessoas como um todo, que quando fala assim, terapia ainda tem, mas será que realmente eu vou precisar, né? Mas será que é necessário? Será que eu não consigo eu mesmo lidar com as minhas emoções, né? Se tu puder falar um pouquinho como funciona, eu acho que cada pessoa que vem e fala um pouco, a gente vai rompendo barreiras e ajudando as pessoas a entenderem a importância. Certo. Todo mundo diz que terapia é para todo mundo, né? Mas terapia não é para todo mundo, é só para quem está disposto a olhar para as feridas. Não é tão simples a gente olhar para a ferida, não é tão fácil. E não é que a gente não consiga lidar sozinho com a emoção. É muito mais fácil lidar junto com um apoio profissional que vai te dar ferramentas, facilitar esse olhar, né? Diminuir a carga emocional. Muitas vezes, quando a gente olha para uma ferida, Gabi, para alguma coisa que aconteceu e que o nosso cérebro bloqueia ali para a gente não olhar para isso, né, como uma defesa pessoal, quando a gente olha para isso, a gente instabiliza e se destabiliza e fala, não quero mais olhar para isso, não vou mais fazer, vou guardar embaixo do tapete, passou, não estou sentindo nada, ficou no passado. Mas não é bem assim. Tudo aquilo que a gente não resolve volta a nos encontrar no futuro. Então, das minhas abordagens de atendimento, como terapeuta holística, que é uma das áreas que eu atuo, eu trabalho com alinhamento de chakras, com reiki, que são terapias que ajudam muito aquelas pessoas que não conseguem verbalizar ou nem sabem por onde começar, né? Como que eu vou falar se eu não sei o que eu estou sentindo? Só sei que eu tenho, né, o sentimento. E também trabalho com a psicanálise, que são para as pessoas que já conseguem falar o que estão sentindo, em que a gente analisa essa situação, analisa esse problema e tenta juntos encontrar a solução para esse problema, né? A solução mais prática de acontecer. Certo. Depois, se tu quiseres falar um pouquinho, porque quando fala em chácaras, né, para quem está em casa muitas vezes não tem noção, né? Eu brinco, já falei várias vezes isso aqui, que o meu termômetro é minha avó, que a minha avó assiste todos os programas. E aí, às vezes, tem alguns termos, por exemplo, científico, é comum, né? Às vezes a pessoa utilizar e a minha avó fala, não entendi aquela palavra lá, às vezes ela até anota, né? Então, se tu puder só falar rapidamente o que seria para quem está em casa entender. Claro.
A gente trabalha com a medicina tradicional chinesa e eles pontuam algumas regiões do corpo que chamam de chakras. Então, são como se fossem pontos chaves. Então, a gente tem 7 principais: topo da cabeça, centro dos olhos, garganta, coração, perto do umbigo, perto da região pélvica e lá na região sacral, lá embaixo no final da tua coluna. Então, são 7 principais, mas a gente tem uma infinidade. Quem já ouviu falar de acupuntura sabe também que tem os pontinhos da acupuntura. Mesma coisa, tá? São os pontos chaves que a gente usa para equilibrar a emoção. A medicina tradicional chinesa usa muito pontos específicos para trabalhar a emoção. Certo. E claro, né, gente, no final do programa nós divulgaremos a rede social da Gabi. Se você ficar interessado, né, a gente precisa entender que ninguém é tão bom que não precise da ajuda de alguém, né, para situações e os momentos que estamos passando. Ainda mais, né, nessa loucuragem que estamos vivendo, chegando aí, né, menos de 3 meses para o encerramento do ano, né, Natal já batendo a porta. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre transição de carreira, a importância de você que está nos assistindo, né, ouvir sobre assuntos relacionados à nossa vida como mulher e também você, homem, ter a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente continuar falando sobre o assunto de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Muito bem, nós estamos falando da vesícula biliar. O que pode acontecer com a vesícula biliar? O que é a vesícula biliar? A vesícula biliar é uma bolsa que fica abaixo do fígado, no lado direito. Serve para acumular a bile. A bile é uma substância importante de coloração esverdeada, escura, que quando nós ingerimos alimentos, principalmente a gordura, a vesícula se contrai, elimina a bile através dos ductos biliares e vão cair lá no duodeno e vai se misturar com os alimentos que nós digerimos e assim fazer a sua digestão. Esta é a função importante da vesícula biliar: ajudar a eliminar, reservar a bile, eliminar a bile para ajudar na digestão. Mas tem um detalhe: a vesícula biliar, muitas vezes em determinadas pessoas, pode adoecer, pode inflamar, pode formar pedra, pode adoecer cronicamente, dificultando o bom funcionamento. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a terapeuta holística e psicanalista Gabriela Mendonça. Gabi, por que você escolheu trabalhar com mulheres? Bom, no meu processo pessoal, né, em que eu me senti perdida e desencontrada, foi após eu perder 2 bebês e eu fui em busca de como me resolver emocionalmente, porque doía o meu corpo, mas eu sabia que era uma dor que era de fundo emocional. Sim. E Freud foi a primeira pessoa que olhou para as mulheres, né, sem censura, sem reprimir o extravasamento dessas mulheres. E eu comecei a estudar e me apaixonei pela psicanálise e me tornei psicanalista, comecei a desenvolver esse trabalho e associei as profissões. Então, foi assim que eu escolhi trabalhar com mulheres, foi por uma necessidade minha. E eu acho que muitas outras mulheres têm essa necessidade de compartilhar o que sentem sem censura, sem tabu, sem medo do julgamento. Porque existe, Gabi, ainda infelizmente,
muito julgamento entre as mulheres. A gente foi treinada a julgar umas às outras. Então, o meu trabalho é muito facilitar essas mulheres para que elas encontrem os seus processos, né, se reencontrem, aprendem a se amar, a ter amor próprio, né, e também deixar esse julgamento de lado. Certo. Tu comentou que tu és fisioterapeuta, né? Hoje, dentro da psicanálise e da terapia holística, de que forma a físio ainda consegue contribuir na tua vida? Tá. Eu não atuo mais como fisioterapeuta, de fato, né? Mas eu uso os meus conhecimentos fisioterapêuticos para o atendimento. Por exemplo, carga de dor de ombro e carga de dor do quadril tem muito a ver com excesso de emoção reprimida. Por exemplo, um ombro que nunca sara. Nunca sara, estou carregando pesos que provavelmente nem são meus, estou carregando mochilas muito pesadas. Então, quando a gente abre mão de carregar essas histórias que não são nossas, essas verdades, essas dores, fica mais leve o ombro sara. Então, assim, não é toda doença física que é emocional, mas muitas das doenças físicas têm relação com dor emocional. Então, por isso que eu associo as duas profissões. Certo. Hoje, se tu pudesse olhar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para aquelas que estão pensando numa transição de carreira, o que tu diria a elas? Tá. O primeiro ponto é se encontrar enquanto pessoa. É saber do que tu gosta, quem eu sou, né? Muitas vezes, durante a vida, a gente se perde, não se conecta mais consigo mesmo. Aquilo que eu era um tempo atrás não faz mais sentido, a profissão que eu atuo não faz mais sentido para mim, porque eu mudei. Independente de a gente fazer alguma coisa ou sofrer alguma alteração pessoal, com o tempo a gente vai mudando. Mudando os gostos, mudando a forma de pensar, a forma de agir, a forma de vestir. Com isso, a carreira também chega uma hora que a gente olha e fala, não combina mais comigo, ou eu preciso aumentar isso, eu preciso continuar estudando. E para isso, primeiro você tem que estar bem com você mesma, se conhecer e saber do que você gosta, quem você quer ser, qual é o teu propósito de futuro. Sabendo disso, aí a gente escolhe, né? Juntas ali, você escolhe qual é a profissão que você quer migrar e a gente vai contextualizando tudo para conseguir atingir esse lugar com mais tranquilidade, sem tantas culpas. A gente também foi orientado, né, a ter tempo de carreira, né, muitos anos fazendo a mesma coisa. Você estudou para isso, você tem que ir até o final. E até o final. E às vezes você não se identifica mais com isso. Muitas vezes até durante a formação acadêmica, até terminar a faculdade, tu já não se identifica mais com isso. E tá tudo bem mudar faz parte. Às vezes dá medo, mas faz parte. Certo. Como que você ajuda mulheres a se sentirem melhor? Tá. A gente trabalha bastante amor próprio, tá, Gabi? Eu tenho um dos meus projetos, trabalho com 21 dias de encontro com o Sagrado Feminino. O Sagrado Feminino nada mais é do que empoderar essa mulher, né? Do que ela saber a potência que ela tem e de quem ela é. Então, amar a si mesma não é um processo tão simples, né? Não tem uma fórmula mágica. Sim. A gente vai construindo, se reconhecendo para aprender a se amar todas as partes, né, de si. Então, o que eu faço para ajudar essas mulheres é mostrar para elas o potencial. Muitas vezes a gente usa vendas sobre nós mesmos, né? A gente fala que a gente é aquilo que nos disseram que somos. Quantas vezes a gente diz, eu sou muito brava, eu sou muito grosseira, e aí você vai ver aquela pessoa cheia de empatia, na verdade super sensível, mas te falaram tanto que você era aquilo que você acredita. Então, eu ajudo essas mulheres dessa forma. Elas primeiro se reconhecerem para ir dizer quem elas são, para elas terem essa força de voz de dizer quem são. Nesse projeto que eu trabalho com os 21 dias do Sagrado, eu acompanho essas mulheres diariamente, dando exercícios terapêuticos para elas. Então, todos os dias tem uma ferramenta ali para você exercitar o amor próprio. Legal. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre transição de carreira e eu estou recebendo a terapeuta holística e psicanalista Gabriela Mendonça. Gabi, já falamos sobre tantas coisas legais, né? Eu acho que para você que está assistindo aí, assim como eu, está aprendendo bastante coisa. E vamos falar um pouquinho de uma dica, como que as pessoas que estão em casa hoje, a gente vive aí momentos difíceis. Meu pai fala muito que nós somos a geração cabelo ao vento, né? É uma geração que tem 24 horas, mas se tivesse 48 encheria, se tivesse 72 e por aí vai.
Como que as pessoas em pleno final de ano, onde tem tantas coisas para cumprir, né, e um ano acabando, que passou assim, não sei, né, como é que foi para ti, mas para mim, parece que eu ainda estou lá em março, né, não senti assim que passou, né, tão rápido. Como que as pessoas podem lidar melhor com as emoções frente a tantas coisas que temos vivido? Tá. Uma forma de lidar com as emoções, Gabi, é encarar a emoção. Então, não tem um passo a passo exato, mas eu gosto de dizer que a primeira coisa é você nomear o que você está sentindo. Tá? Qual é o nome disso que eu estou sentindo? É medo, é raiva, é tristeza, é inveja, sem auto-julgamento, sem autossabotagem. Depois, é importante você contextualizar isso que você está sentindo, essa emoção que você nomeou. Vale a pena esse meu extravasamento? Eu preciso me extravasar dessa forma? Tem contexto isso que eu estou vivendo? Tem sentido o que eu estou vivendo? Depois de contextualizar, é importante a gente naturalizar que somos humanos e temos todos os tipos de sentimento. Então, não existe gente boa e nem gente ruim. Existem seres humanos. Todos os seres humanos são bons e ruins. Então, às vezes a gente é mocinha e às vezes a gente é vilã. Então, no momento em que a emoção está ali extravasada, está conturbada, você vai ser às vezes vilã de alguém. Você vai agir no impulso. Então, é natural que você faça isso às vezes. Depois de naturalizar, é importante também que a gente analise essa ação, né? Observe a ação. Por último, com tudo bem estabelecido, organizado, vivido a emoção, sem esconder a emoção embaixo do tapete, aí sim a gente pensa numa forma prática de agir com relação a isso. Então, vamos supor, tu trouxe o final de ano, né? Muitas pessoas estão aceleradas, porque no final do ano tem os encontros familiares, muitas vezes os encontros familiares, às vezes são muito positivos, outras vezes nem tanto, às vezes gera toda uma angústia. Então, o que eu estou sentindo com relação a isso? Como eu vou comportar nesse momento, né? Como eu vou estabelecer limites para essas pessoas não ultrapassarem os meus limites, né? Então, é olhar para isso e analisar. Caneta e papel mesmo, Gabi. A dica é caneta e papel. Olha para isso, encara a emoção dentro e respeitando os teus limites próprios, até onde tu consegue ir, até onde tu consegue olhar para isso. Sim. Certo. Tem um filme Divertidamente aí, né? Perfeito, todo mundo deveria assistir, né, Gabi? Eu estou indicando para todo mundo, porque assim, quem dera a gente tivesse a oportunidade de aprender sobre as emoções cedo, né? Tipo, com as minhas filhas, já tenho essa abordagem de perguntar, mas o que tu tá aí sentindo, né? E às vezes a gente passou uma vida inteira, eu tenho 40, vou fazer 41, e nunca ninguém perguntou, né, o que você está sentindo. Muito pelo contrário, nós fomos silenciados nas nossas emoções durante muito tempo. Eu venho de uma família, por exemplo, de mulheres fortes. Então, sempre que eu chorava alguma coisa, eu ouvia minha mãe dizer, não, pelo amor de Deus, né? Aqui a gente não lida assim com as coisas, a gente precisa ser forte, a gente precisa, então a gente vai trazendo, né? E aí a gente tem que romper com quem está vindo, né? Para que isso não se propague e não continue. Esse filme não é um filme infantil. Eu também acho. É um filme adulto e que todo mundo deveria assistir. E mandando essa tua fala, Gabi, é muito importante que a gente rompa barreiras de crenças que limitam. Então, emoções são para ser sentidas. Não existem mulheres fortes. Sim. Mulheres muito fortes adoecem o seu sagrado feminino, tá? Pode perceber que mulheres que são muito fortes, muito rígidas, elas têm mais doença de ovários policísticos, endometriose, cólicas persistentes, crises de enxaqueca. Nós não precisamos ser fortes, nem os homens precisam ser fortes, nem as mulheres. A gente precisa, às vezes, ser forte e, às vezes, a gente precisa ser sensível. A gente tem que se permitir sentir. Sentir é um hábito dos fortes e não dos fracos. Os fracos reprimem as emoções e os fortes sentem as emoções. Certo. Quanto tempo leva para a gente ter mais leveza nas emoções? Tá. O processo terapêutico é muito individual, Gabi. Então, cada pessoa tem o seu tempo. Algumas pessoas, quando encaram o processo terapêutico, deslancham, assim, rapidamente. Todo mundo olha e fala assim, nossa, você tá diferente. Você tá, às vezes até chamando, você tá chata, você fala não para tudo, você virou uma chata. E, na verdade, você tá só impondo limites, né, para aquelas pessoas. Não, agora vocês não podem mais me ferir. Então, o processo é muito individualizado. E a gente respeita o teu tempo de fazer. Eu costumo dizer para as minhas clientes que o meu papel é dar o colete salva-vidas, a prancha e ensinar a nadar. E elas é que dizem o quanto do mar elas vão atravessar. Então, quanto você está disposta a entrar nessa água? Ah, até o joelho eu estou segura. Não, agora eu já consigo até o umbigo. Não, agora eu já consigo mergulhar lá nas profundezas das minhas dores. E a gente vai juntas, até que ela tenha liberdade e segurança para seguir sozinhas, né? Eu gosto de dizer que eu gosto de dar alta para as minhas pacientes. Eu não quero que elas fiquem para sempre comigo. Eu quero que elas aprendam a lidar com as emoções e saiam nadando sozinhas.
Certo, querida, foi um prazer te receber. Eu tenho certeza que para quem, né, nos assistiu, foi algo bem rico. E tu tens 1 minuto para divulgar a tua rede social, como que as pessoas fazem para te encontrar? Certo. Meu Instagram é terapeuta Gabriela Mendonça, e ali eu divulgo os meus horários de atendimento, as minhas formas de trabalho, e estou aberta tanto às dúvidas quanto ao agendamento para auxiliar vocês e ser uma ferramenta que auxilie vocês nos processos de emoções físicas e emocionais. Certo, querida, mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.